concedida de estarmos aqui nessa manhã, recebendo do auxílio que vem dos céus em nosso favor. Pedimos, Senhor Jesus, que abençoe ao teu servo que veio com tanto carinho a essa casa, trazer o seu conhecimento, falar do teu apóstolo do amor, Chico Xavier. Que nós possamos aprender um pouco mais do exemplo de vida de Chico e que possamos colocar em prática tudo aquilo que hoje aqui aprendemos. Ser conosco, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Com o nosso companheiro César Perrita com a palavra, vamos ouvir o que atenção. Depois da palestra ele vai autografar o livro dele sobre Chico. Nós vamos dar então continuidade aos nossos comentários, né, sobre a vida, a obra e a repercussão, né, de Chico Xavier. E, no primeiro momento, alguns de vocês escutaram que nós destacamos alguns casos, né, que nós escutamos de Chico dialogando, atendendo pessoas e falando sobre problemas da vida, problemas de saúde, e onde fica claro, né, o papel da mensagem espírita, não só de consolo, mas acima de tudo de alavanca, né, para a consolidação da fé e da esperança das pessoas, considerando que nós somos espíritos imortais. E essa mensagem que é muito clara, né, que perpassa toda a obra de Chico Xavier. E o interessante disso tudo é que nós vamos encontrando, né, nos vários momentos do desenvolvimento do Espiritismo em nosso país. Então eu estava agora há pouco lembrando que esse atendimento que a pessoa recebe, esse apoio de natureza espiritual para se equilibrar e para mudar o rumo da sua existência, nós temos exemplos muito marcantes que nós, através da psicografia de Chico, aprendemos a valorizar alguns frutos. O interessante é que na nossa família nós tínhamos informações, na época que nós morávamos ainda no interior de São Paulo, lá em Araçatuba, de um trabalho pioneiro feito por Benedita Fernandes. No ano passado nós estivemos aqui lançando um livro, a Benedita Fernandes, a Dama da Caridade. E ela atendeu, inclusive, uma bisavó nossa, no ano de 1939, né, que estava passando por momentos difíceis. A família não era espírita, muito contrário, é descendente de italianos e tradicionalmente católicos, e resolveram recorrer a Benedita Fernandes. Mas nós tivemos um momento na nossa juventude em que, de repente, o vulto Benedita Fernandes nos chamou a atenção e marcou. Por quê? Por causa de Chico Xavier. Nos idos de 1964, quando saiu uma publicação chamada Anuário Espírita, 1964, que foi a primeira, né, edição dessa série de Anuário Espírita, o Chico psicografou uma mensagem assinada pelo espírito Hilário Silva. E nessa mensagem é uma homenagem a Benedita Fernandes, intitulada Num Domingo de Calor. E o que diz a mensagem? Diz o seguinte, que na longínqua cidade de Araçatuba, no noroeste do estado de São Paulo, uma pioneira fundou a Associação das Senhoras Cristãs, né, e passou a se dedicar ao atendimento do próximo. E que ela teria sido convidada para participar de uma reunião de damas consagradas à caridade. E lá ela compareceu e ela chega nessa reunião utilizando um casaco. E o pessoal estranha, né, porque não era um dia frio.
E no transcorrer da reunião, o tempo vai esquentando, ela suando, e as pessoas pedindo para ela tirar o casaco, para ficar à vontade. E algumas imaginavam assim, será que ela ficou louca de tanto conviver com pessoas loucas que ela atendia lá no sanatório, né? E imaginando uma porção de coisa, e depois de muita insistência ela tira o casaco. Quando ela tira o casaco, aí viram que ela estava usando um vestido de chitão, que era característica dela, uma mulher negra, muito simples e que só usava vestido de chitão, mas que tinha remendos enormes no vestido e que o casaco escondia. Então, essa mensagem no domingo de calor, onde o Espírito de Hilário Silva, pela psicografia de Chico, exalta a figura de Benedita Fernandes, a humildade, a simplicidade, a pobreza dela, né? E ao mesmo tempo se dedicando ao próximo, nos chamou muita atenção. E aí nós resolvemos trabalhar na época para obter dados. Não existia ainda uma biografia de Benedita Fernandes. Então nós começamos a preparar essa biografia de Benedita Fernandes. E ela sempre foi uma criatura muito dedicada a necessitados. Ela atendia, de um lado, os chamados doentes mentais, que na época eram considerados loucos, né? E ela era portadora de mediunidade. Por isso é que ela ficou obsidiada e foi tratada no Espiritismo. E ela atendia as pessoas pedindo que soltasse as cordas ou corrente, e a pessoa se tranquilizava pelo menos na frente dela. E ela atendia também crianças abandonadas. E assim ela inicia um grande trabalho social em nossa cidade de Araçatuba. Todas as vezes que nós íamos visitar o Chico, isso foi um privilégio que nós tivemos durante mais de 20 anos, ele sempre dava um recadinho, né? Fazia referência a Benedita Fernandes. Ele nunca se esquecia de dizer alguma coisa dela ou sobre ela. E isso então ficou muito marcado e nós começamos então a trabalhar no livro. Surgiu Benedita Fernandes, a Dama da Caridade. Mas além disso, Chico, através da sua mediunidade, ele tem um conjunto de espíritos que o assistem, né? Que o ajudaram, inclusive, nas suas ações, nas suas atividades. Certa feita, nós fomos ao Berá, isso no começo dos anos 1970, fomos no mercado municipal da cidade. Nasci no domingo de manhã, fomos conhecer o mercado. Qual não foi a nossa surpresa? Que no mercado municipal vendia quadrinhos com 3 personagens: Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e Bittencourt Sampaio. Essas 3 figuras eram sempre lembradas pelos espíritas lá da cidade de Uberaba. Por quê? Por causa da mediunidade de Chico Xavier. Mas a ponto de ser vendido quadrinho com a figura deles, os 3 juntos, no mercado municipal. Então eles se tornaram figuras, eu diria, populares. E é sobre isso que nós gostaríamos de desenvolver o nosso tema. Porque Chico, ele atendia as pessoas, mas dava orientações e apoio sobre a influência desses espíritos que nós citamos. Então vejam bem, logo no começo da psicografia dele, ele passa também a atender criaturas que o procuravam em busca de receita homeopática. Quem assinava a receita homeopática? Bezerra de Menezes. O mesmo Bezerra de Menezes que orientava Eurípides Barçanufo enquanto estava encarnado lá em Sacramento, também ele receitava homeopatia orientado por Bezerra de Menezes. E Bezerra de Menezes, então, ele foi médico bastante conhecido aqui na cidade do Rio de Janeiro. Ele foi chamado médico dos pobres antes de ser espírita.
era uma característica dele, um interesse, uma dedicação ao próximo que ele sempre teve. Então ele já era chamado o médico dos pobres. Mas há determinadas coisas que Bezerra de Menezes escreve pela psicografia de Chico e que ele viveu aqui na Terra a experiência e a dificuldade. Então nós vamos relatar alguma desses fatos, primeiramente ligados a Bezerra. Ele era médico, cirurgião, bastante renomado, conhecido no Rio, tinha clínica particular inclusive, e ele foi acometido de um mal-estar, um problema gástrico que não resolvia, e ele foi atendido por um médium uma vez. Esse médium fez o diagnóstico dele, Bezerra se tratou, aceitou, mas não se tornou espírita ainda com o tratamento do médium. Ele se tornou espírita depois de um tempo, onde ele leu o livro dos Espíritos e ele passou por uma experiência muito dura na sua vida. Porque ele perdeu a esposa, se casou novamente com a irmã da esposa, teve uma série de filhos, e de repente o filho do primeiro casamento, um dos mais velhos, chamado Antônio, ele estava estudando medicina no Rio de Janeiro. E o Antônio era realmente uma esperança muito grande para o pai. E de repente esse moço começa a apresentar problemas de comportamento, problemas de ordem mental, e a coisa vai acentuando, e Bezerra buscando o tratamento com os seus colegas e médicos e não resolve. Até que um dia, um colega dele, médico, diz a Bezerra: nós precisamos internar seu filho em um sanatório, que era o termo que usava, hospício e sanatório, né, naquela época. E, mais comumente, no século XIX, era hospício. Nós precisamos internar seu filho. Aquilo foi um choque violento para Bezerra de Menezes. Aí ele soube que tinha um grupo de espíritas que davam um atendimento a pessoas nessa situação. Quem era esse grupo de espíritas do Rio de Janeiro por volta de 1870, 1880, mais ou menos? Era Bittencourt Sampaio, Frederico Júnior, um grande médium daquela época, e Antônio Saião. 3 pioneiros do espiritismo no Rio de Janeiro e do próprio país, né, considerando a época. E eles começaram então, todo o Bittencourt Sampaio era colega de Bezerra na Assembleia, porque ele era deputado também, mas jurista, mas atuava como médium no centro espírita e médium recetista de homeopatia. Ele era uma pessoa de alta projeção, mas ao mesmo tempo muito simples na atuação no movimento espírita. Aí eles começaram a atender o filho de Bezerra de Menezes. Várias reuniões, várias sessões, o tempo foi passando, ele foi melhorando, e identificaram que na verdade eram inimigos espirituais atrozes do jovem que estavam cobrando e perturbando, né, levando à loucura. E nessas condições ele foi sendo tratado e foi curado. Passou um tempo relativamente longo até ele ser curado desse tratamento. Mas ele não conseguiu retornar ao curso de medicina. Sabe por quê? Porque a lesão cerebral provocada por um tempo prolongado daquela perturbação foi muito intensa. Então ele não tinha mais condições de retornar ao curso de medicina. Mas foi atendido. E ele desencarna 3 anos depois, fazendo uma viagem de navio de febre tifoide. Ele não tinha nada a ver, mas ele tinha sido curado daquele problema. Mas esse fato movimentou o psiquismo, as preocupações de Bezerra de Menezes. E o que ele fez? Ele escreveu um livro, na época era uma tese, A Loucura sob Novo Prisma.
e que ele escreveu nos anos 1886, mais ou menos, mas só encaminhou a Academia de Medicina aqui do Rio de Janeiro. Nessa tese, ele mostrava os estudos, as pesquisas que já se fazia na época, século XIX, relacionando perturbações com questões de ordem espiritual. Pesquisa nos Estados Unidos, grandes homens na França, na Inglaterra, ligados às ciências psíquicas. Mas aí ele chega e relata o caso do filho, e entra com uma explicação espírita. Esse livro depois foi publicado apenas no ano de 1920 pela FEB e recebendo o título de A Loucura sob o Novo Prisma. Mas é um livro interessante porque mostra que não é propriamente a clássica loucura como se chamava na época, que na verdade muitas vezes são casos de obsessão cruéis, né, e que são atendidos por espíritos em tratamento em instituições espíritas e que melhoram. Então o caso do filho de Bezerra, Antônio, foi isso. O caso de Benedita Fernandes foi exatamente a mesma coisa. E Bezerra, ele era médico tradicional e não entendia e não aceitava a homeopatia não. Até que um dia, por ver tanta insistência, ele começou a estudar a homeopatia, já mais no final da vida dele. E quando desencarnado, então ele passa a receitar a homeopatia por Eurípides, através de Eurípides Barçanufo, depois por Chico Xavier e por muitos outros. É interessante que nós focalizamos aí uma figura do quadrinho, Bezerra de Menezes. A outra figura do quadrinho, Eurípides Barçanufo, que foi um pioneiro ali perto de Uberaba, na cidade de Sacramento, médium, né, que se transformou em um líder espírita naquela cidade. Ele era professor, fundou depois um colégio, Allan Kardec, e fundou também uma farmácia para atendimento dos pobres, farmácia de homeopatia, onde ele receitava, atendia muitas pessoas e tinha lá a produção, a elaboração do medicamento também. E Eurípides, ele foi então chamado apóstolo do Triângulo Mineiro, pela dedicação ao bem, pela caridade que ele fazia. Ele desencarna jovem, vitimado pela gripe espanhola do ano de 1918, mas ele deixa lá um rastro, né, de dedicação ao bem, ao próximo, e sendo venerado em toda aquela região do Triângulo Mineiro. E vem a se manifestar também pela psicografia de Chico Xavier. Nós temos belíssimas mensagens, uma delas bastante conhecida, Seja Voluntário, assinada pelo espírito Eurípides Barçanufo. E o Chico fazia questão, sempre que possível, né, ele ia a Sacramento, e nós tivemos a oportunidade de ir a Sacramento várias vezes, e numa delas coincidindo também com a passagem por Chico Xavier, que era perto de Uberaba. E ele sempre mostrando um grande carinho, né, e reconhecimento pelo trabalho de Eurípides Barçanufo. A outra figura do quadrinho, Bittencourt Sampaio, que nós já começamos aqui a citar, e que era também, embora jurista, médium, espírita e de receituários de homeopatia, ele escreve várias mensagens pela psicografia de Chico Xavier também. Então, nós encontramos muitas orientações importantes emanadas do espírito Bittencourt Sampaio. Inclusive uma muito famosa, né, porque ele era um literato na juventude dele, enquanto ele estudava Direito. Ele era muito amigo de Carlos Gomes, grande músico enquanto jovem. Então ele escrevia letras e o Carlos Gomes musicava. E tem uma famosa música e uma modinha popular do passado chamada Quem Sabe, né? Onde a letra é dele. E também o hino da Faculdade de Direito da USP de São Paulo, onde ele estudou, tem também a letra dele.
mas ele escreve coisas belíssimas. E tem uma obra chamada Instruções Psicofônicas da mediunidade de Chico Xavier, em que tem uma mensagem assinada justamente por Bittencourt Sampaio, que é Cristo no Leme, e que fala muito das dificuldades, da trajetória evolutiva do nosso mundo, dos sucessos e dos insucessos, mas ele termina dizendo assim: quando os oceanos estiverem revoltos, as naus a matroca, os mastros caindo, a equipagem e a tripulação a desdita, não vos desespereis, Cristo está no meio. É a característica da época que nós estamos vivendo hoje. Então vejam, nós vamos encontrando na obra psicográfica de Chico Xavier muitos fatos interessantes ligados a espíritos que executaram grandes trabalhos, grandes ações aqui entre nós, não é? Enquanto eles estavam encarnados. E é exatamente esse é o grande valor da obra psicográfica de Chico Xavier. Chico Xavier, que nos legou mais de 450 livros, tem um detalhe extremamente interessante e marcante na vida dele que nós não podemos nunca esquecer. Embora ele fosse médium natural, ele não era espírita. Ele era católico, fervoroso, ensinava catecismo na Igreja Católica de Pedro Leopoldo. Até que aos 17 anos de idade, a família, e muito pobre, paupérrimo, aos 17 anos de idade, uma irmã mais velha que ele, chamada Maria da Conceição Xavier, ficou muito doente e causando aí muitas preocupações para a família, porque parecia um caso de loucura também. Aí tentaram tratamentos, não conseguiram, até que alguém recomenda que chamasse um casal de médiuns que morava ali perto. E assim eles localizaram o casal Carmen e o senhor Hermínio Perácio, que moravam numa fazenda no município de Matozinhos, perto de Pedro. E aí no dia 7 de maio do ano de 1927, o casal chega na casa da família de Chico. Chico tinha 17 anos. E eles chegam, leem o Livro dos Espíritos, leem o Evangelho segundo o Espiritismo, fazem uma prece, aplicam um passe, e a Maria da Conceição Xavier começa a melhorar. O apelido dela era Chiquinha, assim que o Chico a chamava. Começa a melhorar, mas eles pedem licença para a família. Olha, ela precisa de uma assistência, de um tratamento mais prolongado, pedindo que eles liberassem para que ela fosse com eles passar um período na fazenda. E aí isso aconteceu. Ela foi tratada, foi recuperada, e na saída, a dona Carmen Perácio se dirigiu ao Chico. Estava lá. Olha, sua mãe está dizendo que em cima da mesa tem 2 tesouros para você. Os 2 tesouros eram o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele atendeu, o convite e passou a ler rapidamente os 2 livros. 40 dias depois ele já tinha devorado as 2 obras, já estava convencido das informações contidas ali sobre o Espiritismo. E mais ainda, ele, junto com um irmão mais velho que ele, chamado José, tinham chegado à proposta de fundar um centro espírita em Pedro Leopoldo. Imagina fundar um centro espírita numa cidade pequenina, no interior de Minas, controlada pelo padre, e ele mesmo era catequista lá da igreja. Fundaram o Centro Espírita Luiz Gonzaga. E eles começam a funcionar nos primeiros tempos na casa de uma irmã do Chico. E pouco tempo depois, no dia 8 de julho de 1927, o Chico psicografa em público pela primeira vez. E a mensagem é assinada um espírito amigo, não se identifica.
mas foi a primeira manifestação. Essa manifestação ele relata depois num livro dele. E é interessante que ele começa então a escrever poesias, né, vários textos, e que foram publicados na época em diversos locais, revistas não espíritas, almanaques, né, como existia naquela época. E aí chegou ao conhecimento de um diretor daqui da Federação Espírita Brasileira, chamado Manuel Quintão. Manuel Quintão tinha sido presidente da FEB e na época era vice-presidente. E ele gostava muito de literatura e de poesia e se encantou com os poemas de um jovem lá do interior de Minas e quis ir a Pedro Leopoldo. Foi, ficou encantado com tudo que ele encontrou do Chico, voltou e trouxe uma série de poesias e entregou para o presidente chamado Guilhom Ribeiro. E aí ele informou o Guilhom Ribeiro que era na verdade o maior médico que ele havia visto, né? E um jovem lá no interior de Minas. E aí eles resolveram publicar, e no ano seguinte, em 1932, surgiu o livro Parnaso de Além-Túmulo, o primeiro livro publicado por Chico Xavier e de poetas brasileiros e portugueses, e que recebeu uma crítica bonita e favorável de membros aqui da Academia Brasileira de Letras. É o caso de Menotti Del Pique, Agripino Grieco e Monteiro Lobato. Isso então chamou muita atenção, esse livro, né, sendo divulgado, de um jovem que escrevia a maneira dos poetas consagrados do Brasil e de Portugal. Assim começava então o trabalho de Chico. Mas nesse meio de tempo, um ano antes, o Chico, que recebia mensagens ou assinadas por um espírito amigo, ou assinada por poetas portugueses e brasileiros, não sabia quem era o mentor dele. E ele estava no final de tarde, fazendo lá suas orações, à beira do açude da cidade de Pedro Leopoldo. E de repente ele vê a formação de um vulto, né? Esse vulto toma a forma de um padre católico e se identifica como sendo Emmanuel. Aí ele conversa com o Chico dizendo que ele teria a tarefa de orientá-lo. E o Chico leva um susto, porque ele não tinha imaginado tarefa, nada assim muito importante. E aí ele começa a perguntar, mas como será isso possível? Aí Emmanuel diz assim, você tem que ser fiel a Jesus e a Kardec. E se eu um dia, Emmanuel, disser alguma coisa que contraria Jesus e a Kardec, você me abandone e siga eles. E o Chico falou, mas como que eu vou conseguir tudo isso? E aí ele dá uma resposta, disciplina, disciplina e disciplina. Então Chico recebeu, no início da sua tarefa mediúnica, essa orientação de Emmanuel, de fidelidade a Jesus e de fidelidade a Kardec. E é isso que começa a aparecer e brotar das ações, da prática, da vivência de Chico Xavier como pessoa e também na sua obra psicográfica. É importante que na sua tarefa no livro nós vamos encontrar os livros assinados pelo Espírito de Emmanuel, os romances históricos há 2000 anos e outros, culminando com Paulo e Estevão, fazendo o quê? Contando a história, relatos da época do cristianismo primitivo. As lutas, as dificuldades, os insucessos, os acertos daquela época. E nós vamos ver que o livro Paulo e Estevão é, na verdade, uma obra-prima da psicografia de Chico, falando sobre todas as lutas do apóstolo Paulo para divulgar o cristianismo pelo Império Romano. E Emmanuel chega a dizer que sem Paulo não haveria cristianismo, porque discípulos diretos de Jesus tinham feito até propostas judaizantes na época, e que era necessário, né, aquele vigor realmente em cima da essência de Jesus.
Então vejam, ele, Emmanuel, também alerta: sem Estevão não haveria Paulo. Estevão, na verdade, foi a vítima na mão do antigo doutor da lei, doutor Saulo de Tarso. Mas foi aquele fato, que mexeu com a mente, com o psiquismo do doutor Saulo, quebrando a sua arrogância, o seu orgulho, e ele começa a se preocupar mais com uma série de observações que ele estaria coletando na sua vida, até o instante que ele é procurado por Jesus. E Jesus diz a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o Saulo, que era um homem vigoroso, enérgico, perseguidor de cristão, de repente responde: Senhor, o que queres que eu faça? E aí se inicia todo o trabalho de Saulo se convertendo e se transformando no grande apóstolo do cristianismo. Então as obras de Emmanuel, os romances históricos, restauram aquele período. Mas não apenas isso. A mensagem de Jesus brota em todos os livros de Chico Xavier. E ele passa, Emmanuel, a escrever livros comentando versículos do Novo Testamento. Então são 9 livros de Emmanuel comentando trechos do Novo Testamento. Resultado, são 1.300 capítulos comentando versículos do Novo Testamento. Então é uma contribuição imensa para nós conhecermos o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. E é Emmanuel, pela psicografia de Chico, que faz isso. É através dessa psicografia de Chico Xavier que nós encontramos, por exemplo, outros espíritos enaltecendo o trabalho de Jesus e sua missão, como Humberto de Campos, ou o Irmão X, que tem um livro belíssimo chamado Boa Nova, onde conta fatos, inclusive, do Sermão da Montanha e interpretações à luz do Espiritismo. Ou seja, os livros psicografados por Chico Xavier são livros que trazem a mensagem de Jesus ao nosso tempo. Mas de que maneira? Permitindo que a gente raciocine em torno dos ensinos de Jesus, não mais preocupando em decorar, não mais preocupando apenas com a letra, mas procurando tirar a essência, a compreensão do que significa tudo isso e no estímulo para aproveitarmos de nossas existências. Então esse é o grande papel do Espiritismo que Allan Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo como consolador prometido por Jesus. É esse o papel do Espiritismo. E aí vem também a fidelidade de Chico Xavier à obra de Kardec.